Noite, seja bem-vinda a mais uma live. Quem faz live em véspera de feriado? Quem? Eu. Todo mundo querendo curtir um bom do descanso, todo mundo indo visitar a família, todo mundo indo aproveitar o feriado. E eu tô fazendo o quê, gente? Live. Valoriza essa produtora de conteúdo, porque eu sou tipo Rexona, não te abandono. Não te abandono. Tô aqui fazendo essa live, então eu quero dar boa noite para todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá vindo pra live. Seja muito bem-vinda. Eu só sei que feriado no meio de semana a gente bagunça a nossa agenda, mas a minha a gente tá igualzinha todo dia. Vocês acreditam que até exames eu consegui marcar amanhã? Sim, tudo a ver com o nosso tema sobre produtividade. Amanhã eu vou fazer exame, avaliação física pro meu cardiologista, que ele pede todo ano, e lá vou eu suar na esteira para mostrar para ele que eu tô ótima. Muito bem. Aí tem uma chave para você, tá? Que eu quero falar disso hoje. Muitas pessoas reclamam hoje que são ocupadas. Na verdade, elas são improdutivas. Elas dão nó nas pernas de tanto fazer as coisas e tanta coisa para fazer que acabam não fazendo muita coisa. Acontece isso com você? Vou dar boa noite para minha sobrinha que eu vi que entrou aqui, Natália. Oi, meu amor. Então, queria te convidar a essa reflexão. Você é o tipo da pessoa que sente assim, nossa, eu tô sempre ocupada, correndo, 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 correndo. Parece que hoje as pessoas acham até bonito falar que estão, ai, tá tão corrido, ai, meu dia tá tão corrido. Bom, se tem uma coisa que eu não falo é isso. Eu sempre tô ocupada, mas eu nunca falo que eu tô correndo. Ai, como é que você tá correndo, né? Correndo, é a vida. Correndo. Mas muita gente fala, né? Sabe por quê? Porque essa é a diferença entre ser sobrecarregada e ser produtiva. Então hoje eu vou te ajudar a mudar essa chave, porque primeiro, parar de falar que tá ocupada, gente. Falar assim, não é que ocupado você tá, é falar que você não tem tempo. Ai, não tem tempo, ai, não tem tempo. Na verdade, você sabe que você tem, só que aquilo não é prioridade. Se fosse prioridade, você já tinha feito. Não é? Você vai empurrando com a barriga. E além disso, muitas de nós estão sobrecarregadas. Muitas estão sobrecarregadas. Você sabe do que eu tô falando. Você tá chegando hoje, terça-feira à noite, véspera de feriado, você tá chegando com gás ou tá chegando acabada, destruída, um caco. Quero que você reflita como é que você tá chegando nessa terça-noite. Tem gente que fala assim, graças a Deus um feriado. Eu não sou do tipo, eu acho ruim feriado, porque bagunça a minha agenda. Porque aí eu tenho que acelerar, correr com algumas coisas, antecipar. Eu prefiro a rotina normal, porque eu já tô organizada nela. Então toda vez que tem um feriado eu tenho que me reorganizar. Não acho muito bom, mas sei aproveitar também, tá? Vou pegar uma piscininha amor amanhã, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu quero dar uma descansadinha. Então, hoje eu quero tirar essa pressão do seu ombro, que não é boa, que não é saudável, essa pressão que tem adoecido muitas de nós. Muitas mulheres estão ficando doentes de tanta pressão. Como é que você vai lutar contra isso? Como acabar com isso? Então, passo número 1, anota, você que é de anotar, anota, você que não é de anotar, não anota. Primeiro, saiba elencar suas prioridades. Dá pra fazer tudo que você quer? Não. Hoje, quando acabar o meu dia, como todo dia assim, eu nunca dou check em tudo que eu coloquei. Não dou, não consigo. Porque eu sempre acho que eu vou conseguir fazer mais do que eu fiz. Mas tem o elemento inesperado, né? Aquela pessoa que chegou de surpresa, uma pessoa que quis conversar e você não estava pensando que ia ter aquele tempo investido. Eu tenho muito assim, às vezes um filho quer conversar comigo, aí eu paro tudo. Tudo, não importa, eu posso estar cheio de coisas, eu paro tudo para conversar com o filho. Então são várias coisas, às vezes a irmã, o pai, enfim, alguém quer conversar, uma amiga, uma pessoa quer pedir um aconselhamento, então você tem que parar aquilo para ouvir a pessoa, aquilo dá uma bagunçada na agenda, não tem problema. Eu tenho um lema que eu queria que você pudesse colocar aí na sua cabeça, que é pessoas na frente de coisas, sempre. Pessoas na frente de coisas. Então, quando eu tô entre duas situações, uma é coisa e outra é pessoa, eu priorizo a pessoa. Exemplo, tem que buscar uma roupa na lavanderia. E aí, uma amiga me liga, ou uma pessoa que eu gosto muito me liga, quer conversar. E eu não tenho como sair ali, não tem como ir lá na lavanderia, eu tenho que atender essa pessoa. Aí eu tenho que pensar assim, eu posso parar tudo e atender essa pessoa ou eu vou na lavanderia?
posso parar tudo e atender, porque pessoas na frente de coisas. Isso vale também se eu tô no escritório. Às vezes estou com uma demanda grande no escritório, mas uma pessoa vem e para, e quer uma atençãozinha e tal. Eu posso continuar o que eu tô fazendo e não dar muita importância para a pessoa, ela vai se tocar e não vai conversar, ou eu sou assim, gentil e converso um pouco com a pessoa e tento pessoas na frente de coisas, sempre. Esse é o meu lema. E isso faz você não perder empatia, não perder a sensibilidade, porque senão a gente vira uma máquina, gente, uma máquina de fazer coisas. Então a gente não pode se automatizar, né? Então é muito importante que quando uma pessoa chega até você, que ainda que você tenha uma agenda muito cheia, você respira e conversa. Igual outro dia uma amiga da academia, eu fiz a aula com ela e depois ela ia continuar para outra aula, eu ia fazer musculação. E eu falei para ela. Ela perguntou se eu dava uma carona para ela. Eu falei assim: eu vou para musculação agora. Mas se você não conseguir uma carona depois dessa sua aula, aí você me fala que eu te dou uma carona. Pois isso que aconteceu. Ela acabou a aula dela. Ninguém deu carona pra ela, alguma coisa aconteceu, não perguntei, não fui sendo delicada. Eu sei que ela brotou lá na musculação, e é bem longe. Aí ela apareceu lá, ela falou assim: você me dá aquela carona? Eu falei: claro. Aí eu acabei o meu exercício e levei ela em casa. Ou seja, aquele tempo que eu gastei pra levar ela em casa, aquele tempo eu não tava contando com aquilo no meu dia. Ok, eu descontei aquele tempo, eu compensei ele nas outras coisas, porém eu não deixei de fazer as coisas que eu tinha que fazer, que era fazer a minha atividade ali, eu cumpri ela. Mas eu tive que dar um ajuste. Então, colocando sempre a pessoa na frente de coisas. Tem gente que não dá carona ou dá meia carona, sabe? A meia carona. Que fala assim: eu te deixo ali no ponto de ônibus. Gente, deixa a pessoa em casa, né? Por favor, você tá de carro, outra pessoa não tá. A não sei que ela more, né? Igual aqui a gente tá num grande centro, às vezes a distância é gigantesca, né? De coisa de hora, dá 1 hora de distância aí não dá. Mas é uma coisa que vai desviar um pouquinho sua rota de 15 minutos, dê carona. Então, é importante você definir o que é prioridade pra você. Eu já falei isso em várias lives, né? Eu acho que eu fico um pouco repetitiva, mas muito importante é saber o que é prioridade. Então, vou dar o meu exemplo. Prioridade pra mim tem a ver com relacionamento, família, né? O me relacionar com Deus, com a família. Então, eu tenho que ter tempo pra isso. Eu tenho que colocar isso como uma prioridade. Então, conversar com meus filhos, ter um tempo de qualidade com eles todos os dias é uma prioridade pra mim. Ter tempo de qualidade com o meu esposo é uma prioridade pra mim. Então, eu coloco isso, incorporo isso na minha rotina. E eu, inclusive, tento ser bem assertiva, assim, eu tenho né, meus filhos já são adultos, mas quando eram pequenos era outra dinâmica, mas sempre tinha tempo com eles, pra fazer as coisas, pra dar banho, pra dar comida e pra brincar. Então não era só fazer a rotina, era brincar, conversar, desenhar, né, gastar um tempo ali. Porque prioridade pra mim é relacionamento. Assim como é uma prioridade o autocuidado. Então, fazer minha atividade física, meus exames e tal. Ok. É muito importante. Você já fez isso? Você já sabe o que é prioridade? Porque quando as prioridades são claras, as decisões são fáceis. Canso de falar essa frase. Quando as prioridades são claras, as decisões são fáceis. Quando eu tô entre isso ou aquilo, eu penso: o que é prioridade pra mim? Ah, minha família. Então tá fácil. Decidir isso aqui. Pronto, fácil assim. Então, vou dar um exemplo prático. Se você quer priorizar relacionamentos, você tem que tirar um tempo todos os dias para se conectar com a sua família, por exemplo. Então, eu anoto, já contei isso para vocês, eu anoto no rodapé da minha agenda todas as pessoas que eu tenho que falar. E claro, coloco alerta no meu celular e também vem agora no relógio, alertas de aniversários, de datas comemorativas. Aí eu sei o aniversário de todo mundo, eu sei o aniversário dos amigos do meu marido. Porque quando ele conta uma vez, hoje é aniversário de Beltrano, eu vou lá e anoto na minha agenda e aviso pra ele. Porque eu sei que ele não faz isso. Aí eu aviso. Quando eu marco uma consulta pra ele ou pra mim, por exemplo, eu já coloco no Google Agenda e compartilho com todo mundo. E aí vai pra todo mundo. Então, isso é entender assim: se relacionamento é uma prioridade pra mim, eu tenho que gastar um tempo com relacionamento, um tempo pra ligar pras pessoas, um tempo pra mandar uma mensagem, ainda que seja um carinho,
uma mensagem singela. Então, por exemplo, a minha sobrinha foi no cinema ver um filme que ela queria muito. Aí eu memorizo isso, aí eu mando, como é que foi o filme, conta pra mim, manda um áudio pra mim, me conta. Criar gerar esse relacionamento é uma coisa que toma tempo, mas tem que ser intencional. Gente, a gente não se relaciona com quem não tá presente. Então você tem que se fazer presente na vida das pessoas. Tem gente que não tem amiga. Não tem amiga por quê? Porque não se faz presente. Eu tô com uma listinha aqui de 2 amigas que não estão indo na academia, aquelas que ficam chamando atenção. Vou mandar mensagem. Uma eu já sei que eu vi o Instagram dela, eu vi que ela viajou. Mas uma não tá viajando, eu vou mandar mensagem. O que tá acontecendo? Por que você não tá indo? Tô sentindo sua falta. Então, esse é o primeiro ponto para você ser uma pessoa produtiva, tá? Então, liste suas prioridades. Segundo ponto, abandona o perfeccionismo. Gente, feito é melhor do que perfeito. O feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito, gente, nunca acontece. Muita gente fica adiando as coisas porque ainda não tem o cenário perfeito. Ainda não tem a situação perfeita para eu fazer. Faz do jeito que dá agora, depois você melhora. Eu falei isso para uma mentorada minha. Eu falei que ia abrir semana passada as vagas de mentoria. Eu não abri porque eu não tive condição de abrir. Eu tinha que ter uma noção melhor da minha agenda agora de novembro, sabe? Para ver o que ia dar tempo. Senão eu também não posso oferecer alguma coisa e não dou tempo para a pessoa. Mas vou tentar fazer isso até amanhã. Aí o que acontece, gente? Presta atenção. Essa minha mentorada, ela tinha mudado para um apartamento novo. E aí, ela tava com várias coisas nas caixas, porque ela não tinha tido tempo de arrumar. E aí, você imagina, quando as coisas vão ficando nas caixas, o estresse que isso vai gerando. Porque você não acha as coisas que você precisa, aí é aquele estresse pra achar, aquela confusão, aí tira coisa de caixa, tira e vira bagunça. Aí eu falei pra ela tinha feito uma cristaleira e ela queria arrumar aquela cristaleira maravilhosamente bem. Eu falei, eu sei o que tá acontecendo com você. Você tá olhando pra cristaleira e você tá paralisada, porque o perfeccionismo, ele paralisa a gente. Quando você quer fazer tão bem feito, mas tão bem feito, que tem que ficar muito impecável, você não faz. Isso te trava. A maior razão da procrastinação é o perfeccionismo. Então, o que você tem que fazer? Na verdade, falar assim, eu vou fazer como dá, do jeito que dá, com o que eu tenho agora. Depois eu melhoro. Por exemplo, quando eu reformei meu quarto, eu arrumei as gavetas, eu não tinha os forrinhos que eu queria ainda, não tinha comprado. Aí eu peguei, achei um papel que eu tinha comprado para fazer um outro negócio, cortei, porque são vários quadradinhos, nichos, cortei e usei de forro. Falei, depois eu compro, mas eu já vou organizar as coisas nas gavetas. Só não vai ficar com o forrinho ideal que eu queria. Aí forrei. Aí o que aconteceu? Eu consegui comprar o forrinho. E aí eu tava assim, próximo feriado eu vou cortar isso aqui e vou trocar esses forrinhos. Aí meu filho tá casando, tá montando apartamento. Eu fui lá com a equipe da faxina, né? Com as minhas faxineiras. A gente foi lá dar um geral no apartamento. O que eu fiz? Levei o forrinho pra dar pra eles arrumarem lá. Então agora eu voltei a estaca zero. Não tem problema não, porque o relacionamento pra mim é importante, entendeu? Fazer o bem para a minha família é minha prioridade. Então eu abro mão pra mim, pra abençoar a vida deles. Pronto. E o meu tá ok. Tá perfeito o meu? Não, ainda não tá. Vai ficar, ainda não tá. E eu falei isso com a minha mentorada. Sabe o que uma coisa que é legal? É quando você arruma um ambiente e você fica um tempo olhando aquilo depois e pensando como melhorar aquela organização. Porque não é uma coisa imediata às vezes, né? Se você não é a personal organizer que faz disso uma profissão, você vai arrumar às vezes as coisas numa gaveta e depois você vai fazer, nossa, gaveta não ficou boa. Essas coisas nessa gaveta, eu tinha que ter trocado de gaveta, porque essa gaveta não tá funcional. É no dia a dia que você vai percebendo se dava para melhorar, se não dava. O que você podia fazer para melhorar? Então, por exemplo, eu tenho, né, uma gaveta só de roupa de exercício. E tava caótica, porque por mais que eu organizasse, às vezes eu queria uma calça, ela tava lá embaixo, e aí eu punha rolinho, mas aí os rolinhos começaram a ficar desorganizados. O que eu fiz? Eu falei, eu vou comprar umas colmeias e vou organizar isso aqui melhor. Mas até eu comprar as colmeias, eu mantive a organização daquele jeito. Porque feito é melhor do que perfeito. Então, muito cuidado. Às vezes você fica sobrecarregado porque você tá falando assim, não, na hora que eu puder fazer de um jeito perfeito, eu vou fazer. Faz e depois você melhora o processo. Tudo a gente pode melhorar, tudo pode ser feito melhor.
Até eu aqui com as minhas lives, né? Até ter uma luz melhor, até eu já fiz muita live com a luz ruim, já fiz muita live de qualidade bem duvidosa, ainda tem umas que eu posso melhorar. Eu ainda tenho um campo vasto para melhorar. Então, essa é a minha sugestão para você não ficar sobrecarregada. Faça no primeiro momento do jeito que dá e depois você vai melhorando, tá? Vai melhorando e fala assim, eu fiz desse jeito, agora assim que possível eu vou melhorar e vou trocar e vou fazer uma coisa um pouquinho melhor. Isso vale para tudo. Então, quando eu me casei, por exemplo, a gente, né, construiu a nossa casa, então a gente ficou bem sem grana. Casou, fez o casamento, nós dois que bancamos o casamento, nós que bancamos a nossa lua de mel, que foi uma baita lua de mel, nós que bancamos a nossa casa, construímos tudo. Então, assim, eu fiquei 1 ano sem comprar roupa para economizar, para poder investir tudo lá nessa obra. E aí o que aconteceu? No final não deu tempo, não deu dinheiro, não tinha dinheiro para comprar as luminárias. Eu falei, ok, vamos mudar só com o fiozinho e a lâmpada no bocal. Depois a gente vai comprando as luminárias. E assim a gente fez várias coisas, inclusive a geladeira, que foi até uma comédia. Minha geladeira, a geladeira do meu esposo, quando ele morava sozinho, era uma geladeira bege, pequenininha, dessas menores, sabe? Tem as tamanho família e tem as tamanho mais individual, era dessas. Bege. E quando a gente construiu a nossa casa, a cozinha era branca. Aí o que eu queria? Uma geladeira branca. Mas a gente tinha condição de comprar? Não. Então, vamos levar a bege. Então, aquela geladeira bege era uma tortura pra mim. Sabe porque ela destoava da cozinha? Nossa, porque ela era pequena, eu fiz o nicho pra uma geladeira grande, então ela era pequena, ficava... ela tava toda errada. Mas ela tava funcionando. Ela tava ótima. A gente brincava que ela tava nova. E ela, assim, ela só saiu da história porque o tempo passou e os filhos chegaram. Senão, acho que a gente tava com ela até hoje. Os filhos chegaram, então a gente precisava de espaço. Então, o que eu fiz? Eu mandei pintar a geladeira. Achei um homem que cobrou baratinho, pintei aquela geladeira de branco. Então, eu fiquei com uma geladeira que não era a perfeita para o lugar, mas estava funcionando. E aí, eu não sobrecarreguei nem a mim mesma financeiramente, querendo alcançar o que meu braço não dava, mas era o que dava. Então vamos pintar essa geladeira e vamos seguir a vida. E pronto, aí os filhos vieram e aí a gente acabou tendo uma hora que trocar de geladeira por uma melhor. Então pensa nisso, tá? Esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático é colocar metas realistas. Estamos a um pouco mais de 1 mês para o final do ano. Aí você fala assim, nossa, agora eu quero emagrecer 10 quilos. Amiga, vou te falar, você não vai conseguir. Não quero te decepcionar. Não tem jeito, não é possível. Agora, 1 quilo, 2 quilos, daí dá. Tranquilamente, dá. 1 quilinho, 2 quilinhos dá. Se você fizer uma dieta mais rígida, às vezes até uns 3. Se você tiver muito inchada, se for muita retenção, às vezes até um pouquinho mais. Aí ele está falando, sou professora, mãe de um pequeno de quase 3 anos e sem faxineira no momento. Bom, Elise, você vai ter que fazer como os americanos fazem, os europeus. Você vai limpar sua casa só no final de semana. E com a ajuda do maridão, inclusive. E o pequenininho também, que ele pode ficar brincando ali enquanto você tá fazendo as coisas. Você vai entretendo ele. Você vai limpar só uma vez na semana. Não tem jeito, gente. É que nós brasileiros, nós gostamos muito de limpeza, né? Eu amo, sou a louca do paninho. Mas não dá. Nessa condição, você tem que deixar pra limpar só no final de semana. E dia de semana, você só dá aquela tapeada. Que é, arruma a cama, tira os brinquedos, a baguncinha, a louça tem que ser lavada, se possível, eu sempre recomendo, compre uma lava-louça, é uma coisa que brasileiro também não sei porquê, não tem esse hábito. Eu sempre tenho lava-louça, porque lava-louça te salva a vida. Eu não tenho ajudante, então me ajuda demais. E aí o que eu quero sugerir pra você é isso, que você tem essa rotininha assim, só de dar uma ajeitada e deixa pra faxina pro sábado. Aí sábado você limpa o banheiro, mas o maridão tem que ajudar, tá? Senão ele tem um ajudante e você não tem, né? Porque você vira ajudante dele e você não tem ninguém. Essa é a dica, tá? Olha que legal, Sara vai entrar na natação. Eu tô recebendo muito feedback, eu falo tanto de atividade física, muita gente no último minuto, segundo tempo, tá entrando na atividade física. Eu acho isso muito legal, porque não importa, né? É pra sua saúde. Então, ainda que você não tenha um resultado estético, mas você vai ficar mais saudável. Isso faz muito bem. Então, se você puder, você quer começar a fazer uma atividade, se matricula. Mas eu falei que esse ano eu ia fazer exercício, mas não comecei.
Por que não? Ainda dá para começar. Ainda tem um mês e pouquinho, dá para você começar e falar, comecei. Eu repostei um vídeo de uma leitora que falou isso. Olha, eu fiquei, das coisas que eu queria fazer esse ano, uma delas era voltar pra academia, não tinha voltado. Aí acho que ela ficou vendo minhas lives e ela falou assim, ó, voltei hoje. Ela fez ontem o vídeo, o stories dela. Eu achei bem legal, porque não importa, feito é melhor do que perfeito. Faz, depois você fala, ano que vem eu faço assim, do ano inteiro. Esse ano eu fiz o que deu, que foi um mês e meio, beleza. E se você não for viajar, você vai continuar, então tá ótimo. E ninguém, né, hoje em dia viaja um mês, quer dizer, ninguém não, tem gente que viaja, mas a maioria não viaja um mês. Então você viaja alguns dias e aí você volta pra academia e manda brasa lá. O terceiro ponto para você não se sobrecarregar é um não construtivo. Gente, tem não que a gente tem que dar para as pessoas que ele é educativo, inclusive, para a pessoa. Às vezes a gente diz sim para tudo e a gente vai ficando sufocada e de repente você estoura. E você falou assim, eu disse sim porque teve um livro que foi para mim libertador, já comentei em várias lives, mas sempre vale a pena repetir, que chama Raiz da Rejeição. Muitas vezes o nosso medo de não dizer não é medo de ser rejeitada. Se eu falar que não, a pessoa não vai gostar de mim. Se eu falar que não, a pessoa vai ficar chateada comigo e não vai querer ser mais minha amiga. Posso dizer a verdade pra você? Ela nunca foi. Porque uma pessoa, ao ouvir um não seu, falado com atenção, educação, não é um não ríspido, mas se ela ouvir um não e isso a magoou, ela nunca foi sua amiga, ela nunca se importou com você, ela só se importou com ela, óbvio. E você tá sofrendo por alguém que tá nem aí pra você. Mas isso tem a ver com a nossa base. Às vezes você foi, é porque é complicado, é um livro inteiro, né? Então eu vou tentar dar uma pincelada. Às vezes você foi a vida inteira, aprendeu que pra ser amada você tinha que dar algo. Você usou o fazer as coisas como moeda de troca. Então, eu sou amada à medida que eu faço as coisas pelo outro. Tá bom. E se um dia você ficar impossibilitada de fazer as coisas por uma questão de saúde, as pessoas vão deixar de te amar? Então, não é só o fazer. A gente acha que é muito o que eu faço que tem valor, né? Essa é uma frase do Batman, inclusive. O que eu faço me define. Tanto que acho que no meu perfil pessoal eu ponho assim... o que eu faço não me define. Em quem eu creio me define. Porque o que eu faço, gente, pode mudar. Hoje eu posso estar fazendo isso, mas eu posso estar fazendo outra coisa. Enfim, as nossas funções, elas mudam. Até na própria rotina doméstica. Quando você tem filhos pequenos, sua função materna, ela tem um papel muito educativo. Quando seus filhos vão ficando adolescentes, ela tem um papel mais psicológico. E quando seus filhos ficam adultos, você tem um papel mais de para-raio. É mais um para-raio. É assim, eu tô aqui, se tudo der errado, eu tô aqui. Conta comigo. Mas é um para-raio. Não é mais a função educativa, não é mais a função de ficar orientando cada passo, porque agora eles vão dar os próprios passos. Entendeu? Então, até o nosso papel dentro do lar, dentro do nosso pequeno núcleo, vai mudando com o tempo. Então, nada é estático. Por que que você acha que você é só isso que você faz? Então, não compre ninguém pelo que você faz. Porque se um dia você não fizer, a pessoa deixa de gostar de você, porque ela nunca gostou de você, ela gostava do que você fazia. Suponhamos, você é aquela amiga que sempre faz um bolinho para todas as amigas. Você é que lembra disso, você é incrível, você lembra de todo mundo e você faz um bolinho. Mas ninguém lembra do seu aniversário, ninguém retribui, porque as pessoas são assim, é um mundo egoísta. Então ninguém lembra de você, mas você lembra de todo mundo. Aí chega no seu aniversário e você cria aquela expectativa. Vão lembrar, porque eu lembrei de todo mundo, as pessoas vão lembrar. E elas não lembram. E você fica frustrada. E sabe o que você descobre? Que na verdade você estava comprando amigas e não tendo amigas de verdade, sabe? Juliana, se você tem um filho de 19 anos e não quer trabalhar, nem estudar, nem nada, você tem que estipular funções para ele, né? Quem mora colabora, então dê um trabalho para ele dentro de casa. Então agora você vai ser o responsável por isso, você que vai fazer supermercado, você vai dando atribuição para ele. Cria atribuições.
é um pouco um mal da geração. Depois você leia um pouquinho sobre isso. Os antropólogos, os sociólogos estão estudando essa geração. A gente só vai entender um pouco, a gente consegue ter uma real noção na frente. Nesse momento, às vezes você tem uma visão assim, a gente tem uma visão um pouco turva, porque a gente está no tempo presente, a gente só consegue analisar um cenário olhando para ele noutra perspectiva, né? Não vivendo aquele tempo. Então, eles falam isso que é a geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Então, compete a você criar atividades que, ainda que não sejam remuneradas, acabam sendo um tipo de trabalho, para ele sentir que ele está colaborando. Tem que sentir que está contribuindo. A Ana tá falando que sempre... que sempre tenta assistir ao vivo, que ela tem um filhinho especial. E aí sempre tem que interromper, mas que bom que você tá aqui, Ana, e ele tá aí com você, né? Que gracinha, que bom. Que você consegue conciliar. Juliana, aí você vai ter que adotar uma outra abordagem, tá? Porque tem que ter alguma... Como a vida faz, né? E eu sempre digo, é melhor você ensinar do que a vida, porque a vida não é amorosa. A mãe pode ensinar com amor, a vida vai ensinar sem amor. Então, busque outras estratégias. Depois você me chama e eu te dou algumas outras estratégias, tá? Terceiro ponto, eu já falei, perdão, gente, tô me repetindo aqui porque eu tô olhando minha cola. Então, é praticar esse não construtivo. O quarto ponto é organizar o seu tempo de forma eficiente. Você tem que organizar o tempo de forma eficiente. Então, por exemplo, hoje eu fui fazer um negócio no rosto, numa clínica que eu vou, num bairro vizinho aqui, mas é vizinho, só que eu tenho que pegar a estrada. E pra eu chegar lá, eu gasto 20 a 30 minutos. Então, ida e volta 1 hora. Então, como é um bairro vizinho, eu falei, já que eu vou estar lá, eu preciso ir na farmácia comprar algumas coisas. Quando eu estiver parada lá, eu já vou na farmácia, eu já abasteço o carro, porque a clínica que eu ia é do lado do posto. Já vou lá, já abasteço o carro, já vou na farmácia e volto para casa. Então, isso é uma gestão do tempo eficiente. Quando eu tô fazendo academia, no dia que eu faço musculação e no dia que eu faço spinning, é o dia que eu posso responder meus clientes ainda fazendo atividade física, porque no aquecimento do spinning eu consigo, porque se eu tá lá ainda devagar, aí eu consigo. E na musculação, porque eu tenho que dar 1 minuto entre um exercício e outro, aí eu vou respondendo. Naqueles 1 minutinho. Opa, gente, caí. A rapadura da semana é mole, caí aqui. Eu balancei minha perna e bati aqui. Mas ainda bem que só foi o celular que caiu, não foi eu não, tá? Então, você tem que achar um jeito de organizar o tempo de forma eficiente, para que você maximize aquele tempo. Então, já que eu vou ter que ir tal lugar, o que eu posso já fazer lá? Hoje eu fui para a escola do meu filho, que ele foi homenageado. E aí, com melhor desempenho, uma gracinha. Aí fui lá cedo. E hoje era o dia que eu ia pedir sacolão. Aí eu falei assim, mas não vai dar tempo de eu pedir sacolão, sendo que eu vou estar lá, eu vou interagir com as mães, eu vou interagir, né? Então, não vou ter como fazer esse pedido lá. Então, o que eu vou fazer? Mas ali era do lado do sacolão, assim, tipo 2 quadras. Eu falei, eu saio da escola, passo no sacolão. Já resolvi. Então, em vez de eu fazer o que eu sempre faço, que eu peço sacolão. Essa é outra dica para você ter uma gestão de tempo eficiente. Hoje, quando eu tava lá fazendo meu sacolão, eu falei, gente, isso aqui é atraso mesmo. É atraso. Porque eu vi os funcionários fazendo o sacolão como eu faço, que é, eu mando a lista, eles imprimem lá, e daí eu vejo, eles estavam lá fazendo, vários funcionários com carrinho fazendo o sacolão dos outros. Era pro meu nome estar lá na listinha, só que daí não ia chegar hoje, eu precisava das coisas hoje. Aí, o que eu noto? Primeiro, nesse sacolão específico, você tem que buscar um bom fornecedor. Eles escolhem super bem, eles ficam um tempão escolhendo. E o funcionário tem acesso à mercadoria que tá chegando, ele sabe o que tá chegando. Então, uma vez o entregador falou assim, eu demorei para trazer porque eu tava esperando chegar o mamão novo. Só tinha mamão antigo, aí eu tava esperando chegar o caminhão novo. Então, eles sabem os horários, as entregas e tal. Minha voz tá sofrendo alteração, gente? Será que foi a queda? Será? Acho que não, hein? Pois me fale, mas acho que não. E aí, você pedir, por exemplo, o seu sacolão para entregar em casa, você que mora num apartamento que não tem elevador, gente, é vida. Tem uma amiga, né, que ela mudou de apartamento. Eu tinha uma amiga que morava num apartamento que não tinha elevador, ela
Falava assim, só peço pela entrega, porque aí ele entrega aqui na minha porta, entende? Obrigada, meninas, tá normal. Então, essa é uma grande estratégia. Eu moro em casa, só que, pensa, é o trabalho de você ir no sacolão, escolhe os produtos, volta, põe no carrinho, aí põe no carro, tira do carrinho, põe no carro, do carro, tira e põe em casa guarda. Muito trabalho, muito tempo. Eu mando minha listinha, quem quiser, inclusive, me pede, que eu vivo mandando minha listinha. Manda minha listinha, atualiza, às vezes põe uma coisa, tira outra, que tá sobrando, tá faltando. E outra coisa que eu percebi hoje, que hoje eu fui pessoalmente, gastei muito mais. Por quê? Muita oferta, né? Fico pensando, eu vou levar isso aqui que eu posso fazer outra coisa. Eu vou fazer isso aqui, eu vou levar isso aqui. Levei muito mais do que eu compro. Gastei R$ 100 a mais. Já me arrependi. Porque eu gosto de economia doméstica. E a outra coisa que eu faço é açougue. Pelo WhatsApp, eu mando pro açougue. Toda cidade tem um açougue que entrega, gente. Acha o açougue bom aí, da sua confiança, que entrega. A Sara tá falando que sacolão perto dela não entrega nenhum. Onde eu moro não tem sacolão perto. Tem num bairro que fica a 30 minutos de distância de carro. E eles entregam. Então, pega do bairro vizinho. Liga lá, se entregaria no bairro tal. Às vezes a taxa de entrega, sobe R$ 5. Mas vale a pena, se você puser na ponta do lápis. A não ser que assim, eu trabalho do lado de um sacolão. Aí não vale a pena. Porque aí você já tá do lado. Mas, caso contrário, vale muito a pena esse tempo, mais o tempo de escolher, pôr, pegar, pesar e tal. Então, uma sugestão é açougue, sacolão, supermercado, tudo que você puder fazer online. Tem lugares que não cobram taxa de entrega, tem lugares aqui, igual aqui onde eu moro, que dependendo do dia da semana, se eu pedir num dia da semana, não tem taxa de entrega, porque é o dia que eles entregam só aqui. Então, se eu pedir nesse dia, aí eu não pago taxa de entrega. Então tem toda uma estratégia que você tem que descobrir para economizar dinheiro e economizar tempo. Senão você gasta tudo o dobro de tempo, o triplo de tempo. Eu vejo gente que fala assim, eu fazia isso também. Sábado é o dia de ir no supermercado, sacolão, açougue. Eu não, eu mando minha listinha. Domingo à noite tô mandando minha listinha para todo mundo, pronto. E já tô recebendo. Então dá super certo. Além disso, outra coisa importante é você ter hábitos. Os hábitos nos ajudam a sermos mais organizadas. Então, assim, que horas você vai para academia? Que mês que você faz exames? Eu até contei isso nos stories. Eu faço check-up meu e de toda a família sempre no meio do ano, em julho. Porque se a gente vai viajar, não vai viajar o mês todo, vai tirar só uma semana ou duas. Então, dá tempo de fazer. E aí, tento fazer sempre assim, sempre em julho. Esse ano, por causa do falecimento da minha mãe, a doença do meu pai, então bagunçou minha rotina. Passei, mas eu tô terminando. Vou chegar até o final do ano com um check em tudo. Isso que importa. Então, agora no finalzinho do ano tô acabando, mas vou chegar lá. Vou acabar tudo nesse ano. Então, você tem que criar um cronograma. Tem gente falando que meu áudio tá mudando, gente. Tem gente falando que tá normal, não sei o que é. Será que não é o som do ar-condicionado? Tô com ar-condicionado aqui atrás. A minha voz tá robótica? Teve gente que falou que não tava. Eu não sei, gente, honestamente. Aqui pra mim tá super normal e as pessoas falaram que tava normal. Algumas pessoas, a maioria falou que tava normal e algumas pessoas reclamaram. Então eu sugiro que quem tá achando que tá ruim, sai da live e volta. Às vezes é isso, tá? Pode ser, não sei. Faz um teste aí. Então, tire tempo para você fazer todas as suas atividades, tá? Tire um tempinho para cada atividade. Tempo para você, tempo para as coisas da sua casa. Aí, minha sobrinha tá falando que tá normal. Tempo para as coisas da sua casa. Tempo para as suas coisas, tempo para o seu trabalho. Então, como eu não tenho ajudante nem nada, o que eu faço? Eu trabalho, eu deixo para começar meu trabalho à tarde, porque à tarde eu dou uma sumida, eu quase não apareço nos stories. E quando eu apareço, gente, eu gravo tudo de uma vez e depois eu vou soltando ao longo da tarde. Porque eu tô completamente imersa no meu trabalho. E aí eu separo o tempo direitinho, para quando eu estiver fazendo uma coisa, eu tô fazendo aquilo. Quando eu tô fazendo outra coisa, eu tô fazendo outra coisa. Separar isso dentro das caixinhas, sabe? E aí dá super certo. Então, eu queria te lembrar que produtividade não é fazer mais. Produtividade é fazer melhor. Eu sempre fiz sacolão, sempre fiz supermercado, sempre trabalhei. Eu trabalho desde os 17 anos de carteira assinada.
sempre trabalhei. Mas hoje eu trabalho melhor. Hoje eu faço as coisas de um jeito melhor, muito mais produtivo. Então, é um jeito de fazer melhor. Isso que é ser produtivo, é quando você faz melhor e não faz mais coisas. É quando você simplifica, é quando você prioriza, é quando você valoriza o que de fato é valioso para você. Assim você sente no final do dia que assim, que dia bem feito. Por exemplo, desde que minha mãe faleceu, eu tenho uma regra, que eu acho que eu já contei em alguma live, que é ligar para minha irmã todos os dias. A gente se fala todos os dias, meio-dia em ponto. Todos os dias. Nós não faltamos nem um dia. Sempre, até com as crianças pequenas eu trabalhava. E eu tinha 3 trabalhos, gente. Eu era tipo aquele marido lá do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu tinha 3 empregos. Sim, porque eu tenho uma empresa de comunicação desde antes de eu casar. Eu abri um ou 2 anos antes de eu casar. Aí essa empresa eu nunca parei. Eu sempre tive cliente, eu sempre atendi. Sempre. E aí, a outra coisa que eu fiz foi... aí eu tive épocas que eu dava aula à noite, quando eu tinha meus meninos pequenos. E também trabalhei como assessora da reitoria na universidade. Então, hora eu trabalhei em televisão, hora trabalhei com rádio, com veículo de comunicação em geral, né? Então, eu sempre tive um trabalho de carteira assinada, sempre dei aula, uns 10 anos eu dei aula, então os primeiros anos de vida dos meus filhos eu dava aula, e tinha minha empresa, que tinha funcionário e tudo. Então, era muito volume de trabalho, eu conseguia levar na natação, entrar na piscina, nadar, tá com a unha feita, com a comida ajeitada. Claro, eu tinha uma rede de apoio maior quando eles eram pequenos, né? Eu tinha funcionária, eu tinha uma funcionária, eu tinha uma babá que ficava à noite para eu poder dar aula. Então, assim, eu tinha uma rede. Não era assim, não dava para fazer tudo isso em uma rede. Mas eu, de manhã, eu me dedicava aos meninos. Eu ficava só por conta dos meus filhos. Levar nas atividades, inglês, natação, tal, judô, futebol, ficar lá esperando, olhando, torcendo, sempre fiz isso. Então, o que eu fazia? Eu acordava muito cedo, 7 horas da manhã eu já estava dentro da academia, eu malhava, 8 horas eu chegava em casa, porque meu esposo ainda estava em casa, né? Então, eu chegava, tomava café com ele, as crianças iam acordando, aí eu ia ajeitando elas, 9 horas da manhã eu já estava com elas nas atividades, e aí voltava, dava banho, dava almoço, à tarde eles iam para a escolinha. Então, era isso. Isso, claro, com essa rede de apoio, né? Porque à noite eu ia dar aula, então eu tinha uma funcionária que ficava com meus meninos para eu poder dar aula. Então tinha essa rede de apoio, tinha minha mãe, né? Que morava perto. Gente, ter a mãe é tudo de bom, né? Que aí era um super suporte. Qualquer emergência, uma reunião de última hora que foi agendada de manhã, que é o meu horário que eu tinha para ficar com as crianças, pedia socorro, mãe, preciso de sua ajuda, ou mãe atrasou aqui, você pode pegar na escola, pedir um socorro. Então dava certo, né? Porque eu tinha essa rede, minha irmã também. Então dava certo. Agora, eu acho que sem rede de apoio é mais difícil. E por isso que eu falo que o ideal é se você conseguir trabalhar meio período. É o melhor dos mundos, né? Nem sempre é possível, eu sempre lembro disso, porque tem profissões que não tem essa opção. Mas quando tem, tente fazer isso. A minha profissão me permitiu isso, graças a Deus, porque é uma carga horária menor. Então eu conseguia, né, gerenciar bem. Mas não é fácil, né? Às vezes tem reunião fora de horário, acontece. Mas funciona, dá pra fazer. Agora, essa estratégia de você maximizar o tempo, de você fazer mais atividades em menos tempo, é o que melhor funciona. Bom, eu espero que você consiga descomplicar um pouco aí sua rotina e ser mais produtiva. Eu vou falar disso essa semana, tô falando, presta atenção nos posts, tô falando de produtividade. Então, presta atenção para você pegar todas as informações e melhorar a sua rotina. Espero que ao salvar essa live ela fique com um áudio bom, porque tem gente que falou que tá ruim, tem gente que falou que tá normal. Então, não sei o que é, espero que ao salvar resolva. E teve alguém que falou que outras lives estão assim também. Então, parece que é algum problema talvez da própria rede social. Não sei, tá um mistério. Depois eu tento descobrir, se eu souber, eu conto aqui pra vocês. Um beijo grande e até a próxima live. Amanhã eu vou falar sobre a produtividade à luz da Bíblia. Eu tô te esperando, hein? Amanhã 8 horas, é feriado, você vai estar aí de boa, pode assistir. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.